Mesmo se tratando de um jogo de pré-temporada em que o maior valor é a preparação para o ano, clássico é clássico e define a forma com que os dois times vão ser encarados daqui para frente. E nesse primeiro clássico do ano, o Atlético foi superior e saiu com a vitória merecida, mas por trás dos olhares mais comuns de ver o golaço do Hulk ou tentar procurar uma falha da defesa no gol do Caio Jorge, eu quero te chamar a atenção para situações que quase ninguém percebeu. Para isso, a gente vai precisar começar esse vídeo detalhando as formações das duas equipes para entender onde estavam as oportunidades. Depois disso, a gente parte para entender como o Sampaoli organizou esse galo para incomodar a defesa do Cruzeiro e também, obviamente, o oposto. O que o Tite planejava para sair da Arena MRV com uma vitória. Só assim, cumprindo esse passo a passo, a gente vai chegar nos grandes motivadores que levaram aos 3 gols desse jogaço. E de bônus, eu ainda vou precisar falar de um herói um tanto quanto improvável no meio de todo esse cenário. Aqui em campo a gente tá vendo a formação das duas equipes, né? O Atlético organizado num 4-3-3, muita gente falava de um 4-2-3-1 com o Alan Franco por aqui, mas eu prefiro descrever como um 4-3-3 e você vai entender, com o Dudu e o Bernard mais avançados. Algumas pessoas podem chamar também de um 4-1-4-1. Esses números aqui é o que menos importa, tá? Eu quero que você se atente muito mais às dinâmicas. E aí, no meio disso tudo, depois o Hulk na frente. Já o Cruzeiro, do Tite, foi na mesma formação que o torcedor se acostumou a ver no ano passado com o Leonardo Jardim. Um 4-4-2, 2 zagueiros, os 2 laterais fazendo praticamente todo o campo, avançavam e baixavam também, 2 volantes, Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira como um camisa 10, o Caio Jorge na frente, pode ser um 4-2-3-1, né? Ao invés de um 4-4-2, já que o Matheus Pereira baixa um pouco mais, Wanderson de um lado, Christian do outro. E aqui a gente começa a entender possíveis primeiras oportunidades. E para mim a que mais chama a atenção é a do Cruzeiro. Por quê? A gente vai ver o Bernard e o Dudu pelas beiradas, com o Atlético marcando em 4-1-4-1, sendo peças talvez mais frágeis dentro desse modelo. Por quê? Se o Christian e o Wanderson avançam, seja por dentro ou por fora, contra os laterais do Atlético, e o Kaique ou o William conseguem ganhar as costas dos pontas, o Cruzeiro vai ter aqui claramente uma situação de 2 contra 1. Kaique e Wanderson contra Preciado ou William e Christian contra o Lodge. Da mesma forma, quando o Cruzeiro se defendia num 4-4-2, o Atlético procurava ocupar alguns outros espaços. Não necessariamente com o Cruzeiro com um bloco bem baixinho, aqui com 8 jogadores no campo de defesa. Esse foi o melhor momento defensivo do Cruzeiro, quando baixava o bloco e organização defensiva e o Atlético tinha dificuldade de furar esses espaços, mesmo avançando com outros jogadores. Na prática, ofensivamente, o Galo fazia o quê? Era o Hulk por dentro, Dudu como um ponta, o Bernard mais por dentro e aí Preciado e o Lodge completavam o time mais na frente. O Vitor Hugo fazia um papel meio intermediário, às vezes até aqui como um camisa 10, e aí baixava uma saída de 3 com Alonso, Juan, Alan Franco e o Maicon. E é aí que entra um ponto interessante. Essa saída de bola é uma situação de 4 contra 2. E o Atlético tentou explorar isso, principalmente com o Alan Franco pela beirada, atraindo e tirando o Wanderson de lá de trás para ter o Preciado numa posição intermediária como homem livre. Mas vamos sair aqui um pouquinho da prancheta e vamos para o campo que vai facilitar entender tudo isso. Para começo de conversa, vamos entender o que o Sampaoli preparou para gerar situações como essa, da finalização do Dudu logo com 10 minutos de jogo. E eu entendo que o principal motivador, a principal força do Galo para incomodar o Cruzeiro partia da saída de bola, seja do tiro de meta ou no momento como esse aqui que o Everson tem a bola no pé. E tudo isso vai ficar bem claro. Perceba, a saída de bola do Atlético vem naquele 3+1 que eu comentei, o Alan Franco baixando pela direita praticamente como um lateral direito, enquanto o Preciado avançava, Juan Tressolde e Júnior Alonso completando essa saída em 3 e o Maicon nesse 3+1. Caio Jorge e Matheus Pereira naturalmente pressionariam os 2 zagueiros. Para o Maicon não ficar livre, um dos volantes do Cruzeiro teria que saltar, e é o que o Lucas Silva vai fazer nesse cenário. Lá pelo lado direito da saída de bola do Atlético, se o Alan Franco baixou, para ele não ser um homem livre, o Wanderson tem que subir. E aqui a gente já começa a observar alguns padrões. A partir do momento em que o Bernard está ocupando o Kaique e o Wanderson subiu para saltar no Alan Franco, é o Preciado pela beirada que vai ter mais tempo e espaço. Da mesma forma com que o Lucas Silva foi forçado a subir no Maicon, olha até o Maicon sinalizando aqui,
O Hulk, que baixa como um falso 9 e vê o Jonathan Jesus não perseguindo ele, vai ser um homem livre, já que o Romero está mais preocupado com o Vitor Hugo do que propriamente no Hulk, que é um elemento surpresa. Então a saída de bola do Galo era um momento crucial para incomodar o Cruzeiro, seja pela direita com o Preciado, atraindo o Wanderson para a saída de bola, seja com o Hulk baixando como um falso 9, enquanto o Jonathan está lá atrás e os dois volantes do Cruzeiro já estão ocupados com 2 meias do Atlético. Nesse cenário, o Hulk alcança essa bola, dá um desvio e aqui já começam algumas disputas. O Bernard contra o Romero e nessa sobra de uma segunda, uma terceira bola, o Hulk vai ter um pouco mais de tempo e espaço. Então saiu lá de uma saída de bola no campo de defesa para chegar nesse contexto praticamente um 3 contra 4, aqui uma inferioridade, mas que o Galo vai gerir isso muito bem. O Hulk conduz, bate aqui o Jonathan Jesus num primeiro drible e esse drible no Jonathan vai ser mais importante na frente na história e a partir do momento em que um dos zagueiros está batido, o Fabrício Bruno faz a cobertura dele e o William tem que cobrir o Fabrício Bruno, o que vai liberar o Dudu pela beirada no 1 contra 1, livre, mas no 1 contra 1 contra o William. Vai dominar e procurar essa finalização de direita no lado oposto que o Cássio tá cobrindo. Ele não acerta tanto a finalização, mas isso revela todo o plano do Atlético. E aí a gente volta pra prancheta, né? Olha como é que fica claro. O Wanderson saltou no Alan Franco, o Preciado sobrou, já que o Bernard tá segurando o Kaique. O Vitor Hugo, ele tá mais ou menos por aqui atraindo a atenção do Romero. O Christian tá ocupado com o Lodge, o William com o Dudu, por aqui tá tudo equilibrado. O Matheus Pereira e o Caio Jorge estão cada um em um dos zagueiros, o Everson fazendo essa saída de bola praticamente como zagueiro ajuda a dividir a referência também, e o Maicon iria sobrar, mas para ele não sobrar, o Lucas Silva baixa. E aí que o Hulk vem como um falso 9 vir ocupar esse espaço. O Jonathan até poderia perseguir, e o Fabrício Bruno seria uma cobertura, seria um homem livre aqui nas costas, mas eu vejo uma partida defensivamente abaixo do Jonathan, que permitiu muito o Hulk ser esse homem livre. E a partir disso, o Everson tinha 2 homens-alvo, o Preciado nas costas do Wanderson ou o Hulk nas costas do Romero e do Lucas Silva. Mas a gente pode dizer que o Atlético não se saiu tão bem dentro desse plano. Procurava essas bolas mais longas, procurando o Preciado e o Hulk, mas a defesa do Cruzeiro também se recuperava bem. Quando a bola entrava no Preciado, ou o Wanderson baixava muito rápido, ou o Kaique subia muito, fazia o duelo e conseguia vencer e pelo menos amenizar, se reorganizar. Ou o passe acabava não saindo tão redondo assim e o Galo não conseguia progredir no campo. A saída de bola era o plano A do Sampaoli, mas a gente pode dizer que não foi desse jeito que o Galo levou mais perigo. Já do lado do Cruzeiro, o Tite tinha um plano um pouco diferente. Ele entendia que a partir da subida dos laterais contra os pontas do Atlético, que não são lá grandes referências de marcadores, ele poderia gerar, por exemplo, um 2 contra 1 pela beirada e com isso, com Christian e William contra um lateral ou com Wanderson e Kaique contra o outro lateral, existiu uma grande oportunidade a partir disso. E o Cruzeiro insistiu bastante, principalmente por esse lado direito. O Cruzeiro faz aqui a sua saída de bola e o Atlético ele esboça uma marcação num 4-1-3-2. Como é que isso acontecia? O Dudu subia para fazer companhia para o Hulk mais na frente, o Atlético mantinha uma linha de 3 jogadores por trás, com o Vitor Hugo, Alan Franco e o Bernard, e teoricamente esses 3 jogadores eles iam ter que marcar 4 jogadores do Cruzeiro, os 2 laterais e os 2 volantes, balançando muito rápido para o lado da bola. Mas aqui existia uma oportunidade para o Cruzeiro. A partir do momento em que o Dudu sobe e tem as costas encontradas, como o Fabrício Bruno vai encontrar o Romero, é que o Cruzeiro vai procurar gerar uma vantagem. Teoricamente, usaria William e Christian contra o Renan Lodge, mas olha a estratégia do Sampaoli também para conseguir conter os riscos. O Maicon, que era um primeiro volante e geralmente se encaixava mais no Matheus Pereira, quando o Atlético ia para o seu campo defensivo, para organização defensiva, baixava num bloco baixo, popularmente dizendo aqui, ele virava um terceiro zagueiro central. E qual que era o objetivo disso? Liberar os laterais para saltarem mais longe e também os zagueiros poderem perseguir um pouquinho mais. Então, a partir do momento em que o Maicon baixa, ele está responsável com o Caio Jorge e libera o Alonso para vir ajudar o Renan Lodge. Então, se antes era Lodge contra Christian e William, o Alonso vem para equilibrar essa equação. E aqui poderia ser ainda um 3 contra 1, né, com essa progressão do Romero. O que acontece é que a equação está liberada por aqui, o Vitor Hugo baixa, o Dudu vem baixando mais ou menos também, e o Romero não tem linha de passe. Vai tentar um passe por dentro, e aí com essa disputa de bola, o Atlético consegue amenizar e evitar um perigo do Cruzeiro. Voltando para nossa prancheta, era isso aqui que acontecia. O Cruzeiro fazia essa saída de bola com basicamente 6 jogadores, os 2 laterais razoavelmente mais baixos, juntos dos 2 volantes, e colocava 4 jogadores no último terço. O Atlético já procurava montar esse 4-1-3-1,
3-2. E qual que era a lógica? O Maicon ficava responsável com o Matheus Pereira, o Atlético teria 2 contra 1 contra o Caio Jorge, Preciado com o Wanderson, Lodge com o Christian. Mas o mais interessante se dá por conta dessa linha de 3 que o Sampaoli preparou. Como que isso funcionava? O Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus eram pressionados pelo Hulk e pelo Dudu, e aqui a gente vai ver o Cruzeiro com uma superioridade de 4 contra 3. Mas imagina comigo, se o Cássio resolve fazer essa saída pela direita com o Fabrício Bruno, o Vitor Hugo salta, o Alan Franco vem por aqui, o Bernard vem por aqui, e o homem livre tá só no corredor oposto, mais difícil dessa bola chegar por aqui. Então o Galo basicamente ia tentar fazer esses balanços, tirar as possibilidades de saída do Cruzeiro pelos dois lados, e caso fosse necessário, os laterais também poderiam saltar. O Lodge vindo no William para proteger as costas do Dudu, e aí o Alonso equilibraria por aqui, seria uma pressão alta, sem cobertura, mais arriscada, mas que também teria sua eficiência. E eu quero que você lembre desse desenho aqui, que vai parecer um 3-1-4-2, porque ele vai ser bem importante daqui a pouco. Mas aí, à medida que o Galo ia baixando o bloco, a gente via isso aqui mais parecido com um 4-1-4-1, e aí equilibrava um pouco mais o Hulk, que ficava numa inferioridade na frente. E quando baixava ainda mais o bloco, é o que a gente acabou de ver. O Maicon fechava como um terceiro zagueiro, dava liberdade pro Alonso e pro Lodge avançarem mais, e aí montavam um 5-4-1. E aí com mais proteção de área. Então, para pressionar alto, 4-1-3-2, bloco médio, 4-1-4-1 e em um bloco baixo, 5-4-1. Depois de feitas essas explicações, a gente chega no gol do Cruzeiro com o Caio Jorge, mas que a gente precisa voltar lá pro início para entender a partir de tudo que eu expliquei, como que isso tudo se conecta. Nesse lance aqui, o Atlético tá num bloco médio, não tá pressionando lá alto, num 4-1-3-2 e vai estar mais num 4-1-4-1, a formação de bloco médio, com Dudu, Vitor Hugo, Alan Franco e mais pela direita ali o Bernard. E aí o que a gente vai perceber? Os dois volantes do Cruzeiro conseguem se alinhar, um sai da posição que o Alan Franco estava cobrindo, o Romero, e o Vitor Hugo está ocupado aqui com o Lucas Silva, o que vai sobrecarregar o Dudu, que agora tem que estar atento não só ao William, mas também ao Romero nas costas dele. Ele vai no Romero e o Fabrício Bruno solta o passe no William. Quando ele vai no William, é que o Romero se desmarca. E aí a gente chega nesse contexto de Romero fazendo o papel do William, basicamente, e Christian, que seria só contra o Renan Lodge, mas o Júnior Alonso salta. E o que permite o Alonso saltar? Exatamente, a cobertura que o Maicon oferece montando essa linha de 5. Então o Atlético saiu do 4-1-4-1 para ir para o 5-4-1, com Preciado, Juan, Maicon, Alonso e Lodge, o que equilibra aqui a equação, só que o Alonso acaba fazendo a falta. Na sequência do lance, o Cruzeiro cobra rápido essa falta e a gente vai ver o Atlético mais uma vez nesse 5-4-1. Tá meio que fazendo uma mudança de formação. Perceba, Dudu, Vitor Hugo, Alan Franco, e lá do outro lado, o Bernard está ocupado aqui com o Kaique. E o Maicon, ele tá meio dividido, porque o Matheus Pereira baixou demais, e ele tá mais nessa linha de 5 do que sendo esse jogador para sobra. E aí é isso que vai gerar uma certa dúvida. O Maicon fica em dúvida, e aqui, quando a marcação, a pressão do lado da bola é superada, o Alan Franco até sinaliza. Pô, Maicon, o responsável por marcar o Matheus Pereira é você. Sobe aí. Só que isso vai gerando algumas dúvidas. A distância aqui já tá meio grande, ele tá montado na linha de 5 e o Matheus Pereira vai ter mais espaço. E aí é onde pra mim que tem um possível erro aqui. O Maicon, ele baixa justamente para liberar alguém de saltar. Teoricamente, o Juan poderia saltar, mas ao meu ver, faria muito mais sentido o Maicon não baixar, ele ser o responsável pelo Matheus Pereira, e o Juan fica aqui tranquilamente no Caio Jorge. O Matheus Pereira vai ter tempo e espaço, solta a bola na beirada no Wanderson e continua atacando, arrasta. O mesmo Alan Franco que reclamou lá atrás, ele vem acompanhando o Matheus Pereira e isso gera um espaço por dentro para o Kaique. E teoricamente, não era um lance de tanta ameaça. Longe do gol, com o lateral esquerdo canhoto, vai fazer dessa bola um levantamento de perna direita. Só que aí eu quero chamar a atenção para o posicionamento na área. Para mim, isso aqui tem mais mérito do Caio Jorge. A linha tá de certa forma bem compactada. Talvez o Renan Lodge poderia estar um pouco à frente, um pouco mais colado no Caio Jorge, impedindo ele de atacar, principalmente porque o Christian tá por dentro e o Dudu já tá no William. Então as costas dele não seriam uma zona de tanto perigo assim. Só que de certa forma tá bem encaixado. E aí tem muito mérito do cruzamento do Kaique nas costas da defesa e, obviamente, da infiltração do Caio Jorge. A principal característica dele é esse facão nas costas da defesa para marcar o gol aqui na saída do Everson. E aí a gente vê como que a análise tática é muito maneira, né? Tudo se conecta. A pressão alta do Galo é num desenho, num bloco médio é outro, no bloco baixo é outro. E aí o Cruzeiro vai tentando explorar tudo isso e é justamente quando uma coisinha desse tamanho aqui dá errado,
é quando o adversário consegue encontrar espaço. E essa foi a máxima do jogo inteiro. O Cruzeiro marcou assim, mas o Galo também vai levar muito perigo, tá? E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu imagino que você tá gostando do que você tá vendo. Então faz o seguinte, deixa o seu like aqui embaixo, porque muita gente esquece de fazer isso. E se você não foi inscrito aqui no canal, se por acaso você também esqueceu, se inscreve aí embaixo e bora pra continuidade do vídeo. Gol do Cruzeiro explicado, eu quero chegar nessa finalização aqui do Vitor Hugo, que levou muito perigo, e essa era uma das armas que o Sampaoli tinha preparado pro jogo, que não era só na saída de bola, era na pressão alta também. E olha como é que ela funcionava naquele 4-1-3-2 que eu comentei. Nesse lance, o Hulk tá um pouquinho mais baixo, e quem tá fazendo a pressão mais alta é o Bernard por um lado e o Dudu por outro. O Dudu no Fabrício Bruno e o Bernard, teoricamente, aqui no Jonathan Jesus. E aí essa linha de 3 por trás, com o Vitor Hugo, com o Hulk e com o Alan Franco, que tá fora da imagem, balançaria de um lado pro outro como eu mostrei naquele momento. Só que olha que interessante a leitura e o comportamento do Renan Lodge. O Cássio, ele vai meio que pular etapas, ele não quer que o Atlético tenha vantagem na hora de se preparar e solta a bola direto pro William. E aí olha que interessante, o Lodge vem justamente cobrir esse espaço que a linha não conseguiu balançar. Sobe muito bem, pressiona, incomoda e equilibra aquela equação. Se antes o Atlético pressionava alto com uma linha de 3 contra uma linha de 4 no meio do Cruzeiro, agora era um 4 contra 4 e o Cruzeiro não vai ter escapatória. Vai forçar essa bola mais longa e alguém vem cobrindo as costas do Renan Lodge. Quem? Justamente o Júnior Alonso. Se o Lodge foi no William, o Alonso fica no Christian, assim como o Maicon aqui tá no Matheus Pereira. E se liga como quando a gente bate o olho, onde tem um jogador do Cruzeiro, tem também um do Atlético. O Alonso recupera essa bola e assim, eu tenho todas as críticas do mundo ao Alonso, mas defensivamente, nesses momentos de pressão, ele se saiu bem nessa partida. O Atlético recupera, vence esse primeiro duelo e o Vitor Hugo vai vencer um segundo aqui quando o Romero recupera. Dudu solta o passe de calcanhar e aí o Vitor Hugo corta pro pé direito, até parece um pouco com aquela finalização do Dudu, corta pro pé direito e aqui vai executar uma finalização que leva muito perigo ao gol do Cássio quando o jogo ainda tava em 0-0. E por que eu trouxe esse lance de pressão alta? Porque é justamente a pressão alta uma das principais armas do Galo para esse jogo e foi assim que ele definiu o clássico. E dentro de todo esse contexto, os laterais tiveram um papel muito importante e com isso a gente teve um herói inesperado. Agora que você já entendeu como é que funciona a pressão alta do Galo ou uma pressão em bloco médio, eu quero chamar atenção para esse momento aqui. O Galo estava num momento de bloco médio em 4-1-4-1, o Hulk contra os dois zagueiros. E o Hulk não é lá um grande exemplo de marcador, né? Então ele perde esse duelo pro Jonathan Jesus e isso vai gerar uma série de consequências. Qual que é a primeira? Essa linha de 4 do Galo, que teoricamente estava marcando os dois laterais e os dois volantes, vai precisar se mexer. Os dois jogadores por dentro, Vitor Hugo e Igor Gomes, que antes marcavam o Romero e o Lucas Silva, agora vão ter que mudar. E o Igor Gomes agora passa a estar preocupado com dois jogadores, o Lucas Silva nas costas dele e com o Jonathan na frente dele. E aí olha que interessante a leitura dos jogadores do Cruzeiro. O Jonathan vai procurar um jogador mais distante, o Matheus Pereira, para quê? Para o Matheus Pereira fazer essa bola chegar no pé do Lucas Silva. E parece aqui que o Jonathan até sinaliza, né? Ele solta o passe e depois sinaliza mostrando onde que ele quer que essa bola chegue. E aí a gente pode falar de outros detalhes, né? Talvez se o Matheus Pereira solta no Christian, era Christian e William contra Renan Lodge, coisa que o Cruzeiro tentou o jogo inteiro. Só que o Matheus Pereira não se sai tão bem, talvez pelo começo de temporada, talvez pela pressão do jogo, e o Igor Gomes consegue recuperar. O Vitor Hugo vai para uma segunda disputa, o Hulk recebe essa e o Dudu sai pela beirada e vem por dentro, para justamente tentar atacar por ali. Só que com um passe errado do Hulk, o Fabrício Bruno recupera. E se o Dudu tá pressionando por dentro o Fabrício Bruno, quem que tem que subir para marcar? Exatamente o Renan Lodge, como foi naquele lance da finalização do Vitor Hugo. O Cruzeiro vai tentar fazer essa saída de bola. Bola no William e o Christian vai ocupar as costas do Lodge. E justamente o que acontece? Se o Lodge foi no William, o Christian vai provavelmente estar livre nas costas dele. E o Caio Jorge faz questão de montar um 2 contra 1. Christian e Caio Jorge contra o Júnior Alonso. Só que, mais uma vez, nesse tipo de contexto, por mais que eu tenha, mais uma vez, várias críticas ao Alonso, aqui ele se saiu super bem. Vence o duelo, o Galo recupera e aí tem o campo livre. Bola no Dudu, Dudu contra Fabrício Bruno, se sai muito bem contra o zagueiro mais rápido do futebol brasileiro e vai procurar o segundo pau. Atenção só aqui ao Kaique, responsável por marcar o Bernard, e aqui ele vem baixando sem fazer o jogo de pescoço, e quando ele faz, ele percebe o Bernard já emparelhado com ele, e é quando ele começa a acelerar, mas aí já era tarde. Dudu encontra esse passe
no canal, um passe forte que impede que o Cássio intercepte e o Bernard vai marcar o gol de empate. Mas não para por aí, aqui pra mim vem o principal herói da partida, Alan Franco. O Atlético dentro desse jogo sofreu com a baixa do Preciado, que acabou saindo lesionado. E o São Paulo ele não queria mudar tanto a forma dele de jogar, então ele baixa o Alan Franco como um lateral direito, continua fazendo aquela saída de bola com o Alan Franco como um terceiro zagueiro, como muitas vezes o Natanael, que era o lateral direito, fazia essa saída de bola, e coloca o Igor Gomes no meio. Aqui, o Alan Franco não tá fazendo um papel de volante, tá fazendo um papel de lateral direito. E vocês vão entender por que, pra mim, que ele é um dos heróis mais improváveis desse jogo. O Alan Franco ele vinha sendo muito criticado nas últimas semanas, por ser um jogador que não consegue tanto qualificar a saída de bola e defensivamente também não estava entregando tanto. Mas nesse jogo foi importante, na saída de bola, não necessariamente recebendo ela, mas atraindo o Wanderson pro Galo procurar as costas do ponta do Cruzeiro e defensivamente foi muito importante no gol da virada. O Cruzeiro vai fazer a saída de bola dele lá com o Fabrício Bruno e mais uma vez aqui aquele 4-1-4-1 do Atlético. E vamos lembrar muito claramente, quando um dos pontas sobe e isso se torna um 4-1-3-2, o Cruzeiro vai tentar explorar um dos laterais. E se vai explorar um dos laterais do Atlético vai ter que subir. Exatamente como foi aquele lance que eu mostrei do Lodge subindo para pressionar e recuperando na finalização do Vitor Hugo. O Fabrício Bruno domina e aqui perceba como o Lodge já sinaliza para o Galo subir a pressão, principalmente o Dudu subindo, porque ele vai subir junto, encaixando no William. Pra mim, aqui até tem uma falha do Hulk. O Hulk deveria ser esse jogador a vir pressionar no 4-1-4-1. E a partir do momento que sobe, o time poderia ficar um pouquinho mais vulnerável. Só que o Hulk se encaixa aqui muito bem em um dos volantes, acho que nessa altura aqui era o Japa, e o Igor Gomes tá no Lucas Romero. O Lodge subiu, então as costas do Dudu não estão mais vulneráveis. O Lodge fez um partidaço também. O Fabrício Bruno domina e vê que pelo outro lado o Scarpa também tá subindo para pressionar o Jonathan Jesus. Então, se o Dudu subiu e as costas dele estão bem protegidas, o Scarpa subiu, talvez as costas dele sejam uma boa oportunidade, é quando ele vai tentar essa inversão. O Fabrício Bruno para mim até toma uma boa decisão, mas essa bola sai um pouco devagar, o que permite que o Alan Franco deixe o marcador dele, deixe o Wanderson e venha pressionar o Kaique. E é justamente com esse poder de reação muito alto e a importância defensiva dos laterais do Atlético para subir pressão é que o Alan Franco faz a interceptação. A bola sobra para o Gustavo Scarpa, que vai encontrar o Hulk por dentro. Hulk domina. E aqui a gente vê um cenário de 2 contra 2, situação muito difícil de ser defendida. O Hulk domina orientado e perceba o Fabrício Bruno fazendo o jogo de pescoço e vendo que o Dudu pode romper nas costas da defesa e que o Hulk vai encontrar esse passe, o que força com que o Fabrício Bruno baixe para acompanhar o Dudu. O Hulk se sai muito bem, mais uma vez batendo o Jonathan Jesus no drible, e a partir do momento em que o Dudu arrastou o Fabrício Bruno é que o Hulk vai ter um pouco mais de espaço para conduzir. É nesse espaço que ele ameaça levar para o pé direito e perceba que o Fabrício Bruno ele faz um movimento de bloqueio para bloquear uma finalização do lado esquerdo dele, provavelmente com o pé direito do Hulk, mas o Hulk solta no contrapé do Fabrício Bruno, onde ele vai encontrar um chutaço para bater o Cássio e virar essa partida. Nesse cenário de pré-temporada a gente não pode queimar ninguém. O Cruzeiro teve alguns momentos interessantes, mas o Tite está começando um trabalho. Ele não está jogando fora o que o Leonardo Jardim construiu, mas está acrescentando um pouco mais a cara dele. E isso leva tempo, é normal. Do lado do Atlético, o Sampaoli, por mais que fosse o técnico do ano passado, agora que ele tá tendo uma pré-temporada sem a pressão de um meio de temporada para colocar as ideias dele. E é quando a saída de bola começa a ganhar mais cara, como eu mostrei aqui no vídeo, quando a pressão começa a encaixar um pouquinho mais, e aí a gente tem que destacar alguns jogadores. Do Cruzeiro, eu sou muito fã do Jonathan Jesus, mas ao meu ver ele não se saiu tão bem assim. Sofreu alguns dribles importantes, deixou de perseguir o Hulk e isso acabou cedendo um pouco de espaço pro Atlético. Ofensivamente, o Caio Jorge é um monstro, né? Rompeu muito bem nas costas da defesa, recebeu um passe improvável do Kaique e pra mim talvez tenha sido o principal jogador do Cruzeiro. Mas cruzeirense, você que tá vendo aqui, comenta pra você quem que foi o grande destaque do Cruzeiro. Do lado do Atlético a gente pode falar de alguns jogadores. A gente pode falar do Maicon, que foi importante baixando pra ser um terceiro zagueiro e muitas vezes atraindo também o Romero, chamando a atenção na saída de bola, sendo praticamente uma isca. Gostei muito da partida do Maicon, gostei da partida do Preciado, mas não teve tanta minutagem assim. Mas aí pra mim eu tenho que destacar 3 jogadores, 3 heróis improváveis.
um nem tão improvável assim. O Lodge fez um partidaço, subiu para pressionar, ultrapassou bem, atacou por dentro e mostra que ele chega para ser talvez uma versão melhorada do Guilherme Arana, com mais bagagem, pronto, que consegue não só atacar o espaço, mas qualificar mais a saída de bola com a bola no pé também e subir para pressionar, como o Arana também fazia muito bem. E aí dois jogadores que vinham sendo muito criticados pela torcida. O Alan Franco, que teve que se adaptar como um lateral direito e foi fundamental na saída de bola, atraindo o Wanderson e depois subindo para pressionar e interceptar o passe para o Kaique no gol do Hulk. E a gente tem que falar também do Alonso, muito importante em vários momentos, saindo de lá de trás para pressionar, como no lance que precede o gol do Cruzeiro. Ao meu ver, ele sai super bem quando o Maicon faz a cobertura, e também no gol do Bernard, quando ele intercepta. Ele estava numa situação de total desvantagem, mas intercepta, recupera essa bola. Se ele erra naquele lance, era praticamente gol do Cruzeiro, era 2 jogadores contra 1, era Christian e Caio Jorge com o corredor todo aberto e com o campo aberto, mas ele intercepta muito bem, puxa um ataque com a defesa do Cruzeiro desorganizado e o Bernard vai encontrar o gol. Mas me conta aí, atleticano, pra você, quem que foi o melhor jogador? E por favor, não vale falar do Hulk, ele fez um golaço, definiu o clássico, mas ao meu ver fez uma partida bem abaixo. E que no longo prazo eu vejo talvez o Cassierra tomando o espaço dele.